Você com certeza já ouviu falar que os diálogos nunca devem ser expositivos e que você precisa mostrar e não contar. Essa regra tá certa? Tá. Essa é uma regra geral que nunca pode ser quebrada em todo o universo cinematográfico? Não. O universo de um filme pode ser muito complexo, cheio de regras, e essas regras precisam ser expostas para a audiência. O problema não é exatamente a exposição, mas como ela é feita. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou contar para vocês como a Origem faz um uso muito inteligente e nada cansativo dos diálogos expositivos. Para começar, a gente precisa entender o que é a exposição. A exposição é esse momento, geralmente no começo da história, mas você pode ter momentos de exposição ao longo de toda a história, inclusive Inception faz isso. Mas no começo a gente tem ali os personagens, o background, a história, o universo, as regras, e a gente precisa fazer com que a audiência entenda aquele universo, entenda as regras daquele universo, para que ela possa continuar e entender o resto da história. As exposições, elas existem nos filmes de modo geral, porque todo filme você precisa apresentar o universo do filme. Só que elas têm, assim, traços mais marcantes quando a gente está falando de alguns gêneros. Por exemplo, em ficção científica, a gente precisa apresentar o mundo, as regras, enfim, alguns gêneros demandam que a gente faça uma exposição mais detalhada. Ou seja, em alguns casos, principalmente quando são universos que a gente não se identifica de cara, por exemplo, em Harry Potter, a gente nunca tinha visto Hogwarts antes de ler um livro do Harry Potter. Então, para que a gente entenda aquele mundo, ele tem que ser explicado pra gente, porque não faz parte do nosso imaginário e do nosso próprio universo. E assim, gente, isso não é ruim. A exposição, ela é comum nos filmes e a gente tem várias maneiras de fazer essa exposição. Ela pode ser uma exposição, assim, às vezes muito descarada, com diálogos, com um narrador, mas às vezes ela também pode ser mais sutil. E geralmente o diálogo expositivo, ou seja, a exposição através do diálogo, ela é vista como uma vilã. E assim, eu vou te falar que 90% dos casos isso está correto, porque às vezes parece que o personagem, a gente está colocando uma frase pronta na boca do personagem, sabe? Ou uma pergunta pronta que não está encaixando muito bem na situação, ou ele está falando sem parar, sem motivo algum. Tipo, oi, tudo bem? Aham, tudo bem. Meu nome é José. Eu sou advogado. Meu pai faleceu e deixou um escritório de advocacia pra mim. Fica lá no centro. Tem uns 2 anos que meu pai faleceu. Ele fumava muito. Minha mãe ficou péssima, assim, chorou horrores. Entende? É uma coisa, assim, que fica desajustada na história e também, às vezes, não chama muito a nossa atenção, porque, às vezes, é uma informação que vem pronta no nosso colo, sem nenhum preparo. E aí que tá o pulo pra gente fazer um diálogo expositivo. A Origem é um desses casos complexos, cheios de informações e regras que precisam ser passadas detalhadamente para o espectador. Então isso já era um desafio do roteiro de Inception, porque realmente tinham muitas informações ali que o público precisava saber para avançar a história. E há uma sequência longuíssima de exposição, que é o treinamento, na verdade, o workshop com a Ariadne, que seria a nova arquiteta do mundo dos sonhos. E é nessa sequência que a gente vai entender como funciona e como é criado o mundo dos sonhos. São muitas perguntas para serem resolvidas e o filme demora 7 minutos explicando tudo isso pra gente. É muito comum que esses universos e as histórias sejam apresentados nessa exposição a partir do personagem de um novato. Esse novato pode ser um novato mesmo, um novo no grupo, um estagiário, porque como ele está entrando pela primeira vez naquele mundo, a gente vai entender o mundo junto com ele. Então as perguntas dele são as nossas perguntas. O que ele entende, a gente entende também. Logo, é muito mais fácil eu, como roteirista, explicar a partir desse personagem. Só que muitas vezes isso pode ser uma muleta. E aqui em Inception a gente tem muitas e muitas dúvidas solucionadas a partir de diálogos expositivos, como por exemplo, como a mente cria as coisas, como o subconsciente cria as coisas, quanto dura a duração do sonho, como faz acordar, qual a função do arquiteto. A gente descobre que a gente nunca sabe exatamente quando um sonho começa, e aí
é uma parte importante porque ela descobre que ela tá, na verdade, em uma aula prática e não só em uma aula. Isso é um dado importante. A gente descobre que o subconsciente não pode ser controlado, não se deve recriar lugares conhecidos, mas sim lugares novos, totalmente novos. E descobrimos, principalmente, que o Cobb, ele tem um problema, ele tem uma fraqueza, que é a memória da mulher dele, que tá ali sempre presente. São muitas coisas para dar conta nessa exposição. E aí fica a questão, como que Inception consegue fazer isso tão bem? E aí, gente, é o pulo do gato. São 2 fatores. O primeiro é que essa sequência expositiva de diálogos expositivos, ela é muito bem criada. Porque, como eu falei, ela não é uma aula teórica, ele até usa a palavra workshop com a Ariadne, porque é uma aula prática. De repente, ela se dá conta que ela está ali no sonho, e aí ela consegue moldar aquele mundo. Aquilo é lúdico pra gente, a gente gosta de ver aquilo diferente. Então, essa ação que ela desempenha a partir das coisas que ela está aprendendo é muito interessante pra gente. E a gente vai entender que quando tem outra pessoa criando no sonho da outra, as pessoas começam a olhar para ela e começam a atacar ela como se ela fosse um vírus que precisa ser tirado dali. A gente aprende o funcionamento de tudo na prática mesmo, tanto que vão atacar a Ariadne. Quando ele fala para ela que o sonho não pode ser criado a partir de uma memória, precisa ser um lugar novo, o que eles colocam? A memória do Cobb, que é o problema, a fraqueza dele ao longo da história, que é o que ele precisa esquecer, ele precisa superar. Então perceba que o diálogo expositivo, ele sempre está atrelado a uma ação. Mas, e o mais importante, e aí eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, é que no começo a gente tem 26 minutos, porque essa exposição, a cena do café com a Ariadne, ela começa no minuto 26. A gente vai ter antes várias cenas que vão plantar muitas dúvidas na nossa mente. Então, isso é importante por quê? Porque quando a gente vai para o diálogo expositivo e a gente tem 7 minutos de exposição, a gente quer esses 7 minutos de exposição. A gente não chega lá com várias informações que não foram requisitadas. Não, a gente chega curioso. Porque a gente começa a assistir o filme direto na ação. A gente é jogado no meio do sonho, que a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí tem um cara que tá velho, que depois tá novo. E aí tem um totem que a gente não sabe o que é. E aí tem uma coisa acontecendo. E aí o cara fala pro outro que lá em cima tá acontecendo outra coisa. E a gente fica perdido. Ou seja, enquanto os diálogos da parte da Ariadne são muito expositivos, no começo, apesar da gente ter uma exposição ou outra, que também é importante, a gente tem muito mais dúvidas. Os diálogos são muito mais evasivos. E o diálogo evasivo é aquele diálogo que tem um personagem falando com outro, eles não fazem a menor questão daquilo ser inteligível pra gente. Eles vão plantando dúvidas. É como se a gente estivesse literalmente fora da conversa. Então, todo esse momento é um preparo de curiosidade, de plantando a sementinha para que a gente possa realmente entender e ficar curioso e ficar vidrado na hora do treinamento da Ariadne, porque não vai ser uma parte do filme, ai que chato, agora a gente vai aprender como... Não, é agora, gente, é o momento, tanto que é um marco do filme, essa conversa deles. É uma parte do filme que a gente sempre lembra. Por quê? Porque a gente foi com a curiosidade. Eles não estão dando uma informação, eles estão respondendo uma pergunta que foi plantada no nosso subconsciente quando a gente estava começando a assistir o filme. E mais, o filme ele vai trabalhar com essa ideia de camadas, que é muito bom para a gente entender também como que a gente faz uma exposição bem feita. Essa ideia de camadas do filme, que aqui tá aqui, aí desce para mais um nível, desce para mais um nível, isso também percorre a narrativa como um todo. Porque olha o que o filme faz. Ele começa aqui, várias dúvidas, dá uma respostinha ou outra. E aí, ele responde aqui. Mas perceba que na sequência expositiva da Ariadne, a gente é plantada uma dúvida. O que é essa mulher? O que aconteceu com essa mulher do Cobb? Por que ela está fazendo ali? Começa com a dúvida, ele responde e ele planta outra dúvida. E aí, depois, quando ele for responder, ele vai plantar outra dúvida. E essa dúvida vai cada vez mais fundo, principalmente se a gente for analisar a trama da mulher dele, né, com ele, que é, enfim, a trama com os maiores segredos. Camada por camada, a gente vai tirando e aprofundando até a gente entender de fato que culpa é essa que ele carrega. Então perceba que é uma manobra, assim, realmente muito boa, de um roteirista muito experiente para lidar com todo esse excesso de informações. E você pode ver que nem todas as informações dos sonhos são dadas ali.
Você sabe que ele guarda alguma coisa para jogar lá na hora quando dá o problema. Por exemplo, a gente não sabe de cara do limbo. O limbo é dado em outra situação. Então, a gente pode aprender com isso o quê? Que diálogos expositivos podem funcionar, que a exposição não é a nossa inimiga, mas que a gente tem que preparar a audiência para essa exposição. Então, essa coisa da gente ver a ação e de se perguntar por quê e depois ser respondido e ter respostas é o que move Inception. E se vocês repararem, esse vai ser um movimento para manter o espectador ali interessado em vários e vários filmes e pode ser uma boa maneira da gente estudar como se faz uma boa exposição e como a gente pode sim usar diálogos expositivos sem ser enfadonho. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com aquele seu amigo que é fã do Nolan ou é muito fã de A Origem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!